Olá, irmãos e irmãs, hoje novo dia, domingo, dia do Senhor. Somos convidados a reunir a nossa família para estarmos mais unidos uns com os outros e também com Deus. Por isso é importante a convivência fraterna, convidar para uma refeição, um momento de lazer, mas também de rezarmos juntos. Nunca esqueça da oração. Faça a experiência de reunir as pessoas e que cada um possa dizer aquilo que está sentindo naquele momento, o que significa estar naquela família, o que significa aquele momento de confraternização. Quem sabe não estaremos fazendo oração através de uma fórmula, mas estaremos fazendo a oração por meio da partilha de vida, daquilo que brota do nosso coração. E assim, procure concluir esse momento rezando e peça a Deus, peça a Nossa Senhora que sempre esteja no seu coração, na sua casa, na sua família. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, nesse programa diário, uma palavra para o seu dia. Ligue para nós, torne-se um associado fiel, ajude-nos a levar o Evangelho a tantos e tantos lugares, a tantas e tantas casas. 041 3221 6060, depois que atender, tecle 1 para se tornar um associado e tecle 2 para deixar o seu pedido de oração. Ao longo deste dia, deste domingo, vamos rezar pela sua intenção. Obrigado também a todos que agora fazem parte também desta família por meio do YouTube, do WhatsApp, do Facebook. Vocês que curtiram a minha página, vocês que se inscreveram, vocês que enviaram também o seu número para que nós pudéssemos acrescentar e assim compartilhar contigo a palavra de Deus por meio desses meios tão simples, mas tão importantes, que é atualmente o WhatsApp. Pegue sua Bíblia, vamos meditar a palavra? Hoje o Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 43. O texto diz assim: Naquele tempo Jesus contou uma parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas e vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, os ceifeiros são os anjos.
Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, diante desse relato, aparentemente simples e confuso, Jesus, ao falar-nos do joio e do trigo, nos fala de nós enquanto seres humanos, daqueles que buscam fazer a vontade de Deus e daqueles que se afastam e afastam outras pessoas de Deus. Tudo irá acontecer no tempo certo, diz Jesus, no tempo da colheita. O grão da mostarda, nesta parábola, simboliza aqueles que, embora pequenos, mas com intenções retas e puras no seu coração, podem fazer grandes coisas na sociedade. E nesse conjunto, nessas três parábolas, se fecha como uma chave de ouro a parábola deste fermento que a mulher pega e mistura em 3 porções de farinha. O fermento, ele vai contagiando a farinha até que ela possa se tornar alimento, se tornar pão. Quando nós vemos essas 3 parábolas separadas, nós vemos que há um complemento. Vemos essa diferenciação de pessoas, de costumes, de formas de seguir a Deus. Vemos pessoas que não querem saber de Deus. Nesse contexto estamos vivendo. Muitas vezes nos sentimos pequenos, incapazes de fazer alguma coisa, mas Jesus é capaz de transformar a nossa vida de tal forma que aquele nosso projeto, aquela nossa ideia, o nosso plano de vida pode se tornar de uma realidade pequena, pode se tornar algo grande, onde outros possam também aderir a esse mesmo projeto. Isso é de tal forma contagiante, assim como o fermento é para a farinha, assim também as nossas boas intenções podem ser para uma realidade social. E aí nós vemos que as grandes transformações da humanidade começaram pelos indivíduos, 1 ou 2. Assim, a ideia, o pensamento de poucas pessoas foi contagiando tanto a massa, o povo, assim como Jesus foi contagiando tantas pessoas, tornando-as discípulos, que eles assumiram para si aquela que era uma ideia de Jesus. Assim somos nós, discípulos do Senhor, que aderimos, assumimos para nós um projeto de vida que é da parte de Deus, mas que é concretizado na nossa vida. Que nós possamos hoje concretizar esse que é um projeto de Deus para cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria. Abençoe a cada um de vós, as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, uma boa missa. Até o próximo programa.